Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. E a Covid-19 matou mais de 2.000 pessoas na cidade. Um fato que chamou a atenção esta semana foram as duas gestantes, uma de 17 e outra de 26 anos, que morreram vítimas da doença. E logo em seguida, já se confirmaram outras mortes no estado. Os estudiosos estão preocupados com essa nova onda de mortes de grávidas. Os casos de agravamento da Covid-19 na gestação, que incluem sintomas como aumento da pressão arterial, sangramentos e trombose, costumam ocorrer no terceiro trimestre da gravidez. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na quarta-feira, dia 9 de junho, a cidade somava 2.307 mortes pela doença e 84.223 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Os números da pandemia no Brasil, segundo o boletim do consórcio de imprensa desta quarta-feira, dia 9, já são 479.791 mortes e 17.125.357 casos confirmados da Covid-19. E os hospitais continuam com ocupação acima dos 90%. E a notícia triste da semana foi de uma idosa de 87 anos que morreu no domingo, dia 6 de junho, quando esperava uma vaga na UTI. Ela estava entubada desde o dia 28 de maio, na UPA Norte. A paciente era diabética, tinha pressão alta e já havia sofrido infarto e acidente vascular cerebral. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a ordem de transferência é resultado da decisão dos médicos que estão atuando na linha de frente e da disponibilidade de leitos nos hospitais. Todos os pacientes que estão aguardando a vaga estão recebendo o tratamento adequado na unidade de saúde e que não houve, até o momento, nenhum caso de morte por Covid-19 em Ribeirão Preto por falta de vaga, equipamento ou assistência. Revide. E a vacinação continua na cidade e região. Já foram mais de 270 mil doses aplicadas. Desde o início do programa de imunização contra a Covid-19, até quarta-feira, dia 9, Ribeirão Preto aplicou 274.832 doses da vacina contra o novo coronavírus. São 182.978 pessoas imunizadas com a primeira dose e 91.854 que concluíram a vacinação com as duas doses. A segunda maior cidade da região, Sertãozinho, imunizou 30.681 pessoas com a primeira dose e 13.555 receberam as duas doses. Revide. E a greve dos motoristas de ônibus de Ribeirão Preto, iniciada em 24 de maio, chegou ao fim na madrugada de quarta-feira, dia 9 de junho. Segundo o Sindicato dos Empregados do Transporte Urbano de Ribeirão Preto, a decisão foi tomada após a categoria fechar um acordo com as empresas de transporte, que se comprometeram a realizar os pagamentos atrasados do mês de maio até sexta-feira 11 e de não descontar os dias de paralisação da folha de pagamento e arquivar o processo no Tribunal Regional do Trabalho. Agora vamos à economia. Essa semana foi divulgado que os controladores da Voipaz Linhas Aéreas Passaredo anunciaram a formalização de um contrato de compra e venda da empresa MAP Linhas Aéreas, tendo como comprador a Gol. A negociação envolve a assunção pela Gol de todas as operações da MAP, incluindo os 26 slots no aeroporto de Congonhas. O fechamento do negócio está sujeito a condições precedentes, inclusive a aprovação do CAD e da ANAC. A MAP possui atualmente uma frota de 7 aeronaves do modelo ATR-72 e ATR-42, atendendo a 11 destinos na região norte do Brasil, além de 26 slots para definição de malha estratégica a partir do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Todos os voos em operação atualmente serão mantidos sem qualquer alteração com malha própria da Voipaz. Uma boa notícia desta semana foi a divulgação pelo governador João Dória e o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, que o PIB paulista cresceu quase 2% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último de 2020, de acordo com os dados da Fundação SEAD. Os resultados positivos elevam as projeções de crescimento do PIB para 2021. Segundo a Fundação SEAD, São Paulo deve crescer acima de 6% ao ano, podendo ir a 7,6%. Meirelles destacou que o resultado
dado é consequência do ritmo de vacinação. Murilo, esses números surpreendem, não é mesmo? Em meio a tantas más notícias, parece que a economia está reagindo. Como você avalia o assunto? Bom, nunca precisamos tanto acreditar na previsão dos nossos governantes e nossos economistas, né? Essa é uma diferença que existe entre a micro e a macroeconomia. A gente tem às vezes a percepção, né, por relatos de empresários aí, principalmente aqui da cidade, que estão passando dificuldades, que a situação está muito ruim, assim, de uma forma em Ribeirão e no Brasil. Por outro lado, né, nos últimos dias começaram a aparecer esses dados aí de recuperação da economia e algumas previsões bem otimistas de crescimento até o final do ano. Estão falando aí que o PIB brasileiro pode subir aí de 4% a 5%. E esse índice aqui que o ex-ministro do Banco Central, Henrique Meirelles, anunciando 7,6% de crescimento para São Paulo, é realmente alguma coisa muito animadora. Tomara que isso se confirme. Revide. Agora vamos ouvir o nosso repórter Paulo Apolinário para nos contar as novidades na política. Oi, Bel. Oi, Murilo. Hoje eu gostaria de trazer para o ouvinte a conclusão de alguns temas que nós trouxemos nas últimas semanas. O primeiro deles foi a aprovação da redação final e a sanção pelo prefeito do projeto de lei que autoriza um repasse de até 17 milhões ao consórcio pró-urbano. A lei foi publicada no Diário Oficial do município no dia 9 de junho. Esses valores poderão ser pagos por até 6 meses, não ultrapassando o teto de 17 milhões. Além disso, o montante será descontado em um eventual reajuste do contrato. Outro projeto que já citamos aqui é o do vereador Alessandro Maraca, que cobra mais transparência nas obras paradas da prefeitura. Ele foi aprovado nesta quinta-feira na Câmara e agora segue para a sanção do prefeito Duarte Nogueira, ou veto. Segundo o texto, o governo municipal deverá informar os motivos da paralisação, o período da interrupção e a nova data prevista para o término. Essas informações devem constar de forma clara e acessível no site da Prefeitura. Vale lembrar que uma matéria publicada no portal Revide no dia 22 de maio, nós mostramos ao menos 3 grandes obras do programa Ribeirão Mobilidade que estão paralisadas e sem data prevista para o retorno. Bem, por hoje é isso. Até semana que vem. Revide. Marina Aranha, editora da Revide, vai nos contar quais os assuntos mais relevantes da edição. Olá, Bel! A Revide dessa semana é impressa e já está circulando nas principais bancas e em condomínios da cidade. Na capa, trazemos os 97 anos da UNAEP, uma das universidades mais importantes do interior de São Paulo. Para a entrevista, eu conversei com a empresária Vera Naves, que compartilhou experiências de trabalhos sociais. E tem reportagens especiais sobre o Dia Internacional do Orgulho Gay e o turismo da vacina, que conta sobre os brasileiros que estão buscando a imunização nos Estados Unidos, já que por aqui o processo está mais lento. Tem tudo isso e muito mais na Revide dessa semana. Pegue seu exemplar impresso ou, se preferir, acesse revide.com.br ou procure por Revista Revide nas redes sociais. Revide. Agora vamos ouvir da Gabriela Maulin, que está cobrindo as férias da Raíssa, quais foram os destaques da semana. Olá, Murilo e pessoal do Revidecast. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Gabriela Maulin e vou falar sobre os destaques dessa semana. Um deles é sobre a vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Terá o calendário antecipado em 15 dias. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 9 de junho, logo após o governador João Dória ter prometido que até outubro de 2021, toda a população adulta de São Paulo estará vacinada contra a doença. O calendário novo completo está disponível em revide.com.br. Acesse e confira. Além disso, nessa semana, chegou ao fim a greve dos motoristas de ônibus de Ribeirão Preto, que havia sido iniciada no dia 24 de maio. Segundo o Sindicato dos Empregados do Transporte Urbano de Ribeirão Preto, a decisão foi tomada após a categoria fechar um acordo com as empresas de transporte. Essa e outras notícias estão disponíveis no portal Revide. Além do portal, você também pode acompanhar as últimas novidades e os acontecimentos de Ribeirão Preto e região nas nossas redes sociais. A Revide também está no Telegram para ter acesso às nossas notícias. Também por meio desse canal, basta acessar o link que está disponível na bio do nosso Instagram e se inscrever. Por hoje é só, até a próxima. Revide. Marina,
Dani, para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série você tem para sugerir para os nossos ouvintes? Voltei com as dicas culturais da semana. Na TV, a sugestão é o mais que bombado lançamento de Loki, dos estúdios Marvel, no Disney+. Na série, que tem um novo episódio toda quarta-feira, o vilão Loki, irmão do conhecido herói Thor, retoma o seu papel como deus da trapaça. O enredo do seriado ocorre depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Para os fãs de quadrinhos e até para quem não acompanha fielmente, a crítica já garante que é imperdível. Entre os filmes, a sugestão é Awake, da Netflix. No longa, um incidente global impede a humanidade de dormir e uma ex-militar problemática luta para salvar a família, enfrentando o caos na sociedade e na própria mente. Vale a pena conferir. E para encerrar, a dica de leitura é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, romance de estreia do poeta Ocean Vuong. O livro, aclamado pela crítica dos Estados Unidos, é uma carta de um filho para uma mãe que não sabe ler. É um testemunho do amor intenso e inegável entre uma mãe solteira e seu filho, e também uma exploração brutalmente honesta sobre raça, classe e masculinidade. Marcante e muito intenso. Por hoje é isso. Volto na semana que vem com mais sugestões. Até lá! Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um fim de semana com a sua família e pedir para que todos se cuidem. Mantenham o distanciamento social, usem álcool em gel e quando sair, usem máscara. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.